Gente, sejam bem-vindos aqui à nossa revisão de biologia. Meu resumo barra revisão tá lá no grupo da 919293 e também tá fixado no nosso grupo de turma CAC 91, ok? Bom, a minha revisão é como se fosse um resumo de tudo, porque eu preferi fazer as coisas como se fosse tipo resumo do que resposta em si. Sim, está sem pontuação direito, está sem acento, mas aí a vida acontece, né? Eu estava escrevendo rápido e não julguem minha letra, mas eu acho que dá para entender. Enfim, questão número 1. As 3 etapas da interfase. Bom, na interfase a gente vai ter 3 etapas, certo? A G1, a S e a G2. Bom, na G1 a célula nasce, cresce, se desenvolve e atua no organismo. Na etapa S, o DNA da célula, né, vai ser duplicado para divisão celular, né? E a G2 é a etapa de preparação final para divisão, ok? 2. Explica as duas leis de Lamarck. Bom, a gente vai ter a lei do uso-desuso, né? Que afirma que as características usadas se desenvolvem e as não usadas atrofiam e somem, ok? Aí, a gente tem também a lei da transmissão de caracteres adquiridos em vida, né? Desculpa, foi mal, não é esse o nome. O nome é só a lei da transmissão de caracteres adquiridos. E aí ela vai falar o quê? Ela vai falar que as características adquiridas em vida são passadas para nossos descendentes, o que é totalmente, né? Na verdade, as duas leis estão erradas, a ciência comprovou que elas estão erradas, ok? Porque, por exemplo, como é que é o nome desse negócio? Ah, tá. O rato, por exemplo. Se você cortar o rabo do rato, aí você vai e ele tem um filhote. O filhote vai nascer sem rabo? Não, vai nascer com rabinho, entendeu? Então, isso aí é muito fácil de... A lei dos caracteres adquiridos é muito fácil de refutar, ok? E a lei dos desusos também, ok? Mas aí o exemplo dela eu vou falar depois, porque tem outra. Eu ia dar o exemplo da girafa, e a girafa tá em outra questão também. Bom, diferencie a mitose da meiose. Bom, na mitose a célula vai se dividir em duas, né? Que são geneticamente iguais e com a mesma quantidade de cromossomos, ok? Tá vendo? Ela vai se dividir aqui e vai ter a mesma quantidade de cromossomo, ok? Se dividir em duas, cromossomo igual, aqui, entendeu? Enfim. E na meiose, o que vai acontecer? A célula vai se dividir em 4 geneticamente diferentes, ok? 4 geneticamente diferentes, todos aqui são geneticamente diferentes, e com a mesma quantidade de cromossomos, ok? Não, desculpa. Com quantidade, a metade de quantidade de cromossomo, ok? Foi mal. Eu fui explicar uma e expliquei outra. Mas é só esse finalzinho que eu errei mesmo, tá? Na meiose, elas vão se dividir, a célula vai se dividir em 4 geneticamente diferentes e a metade da quantidade, e vai ter metade de quantidade de cromossomo, ok? Bom, o que eu ia falar? 4, ok. Apresente a definição de mórula e blástula, ok? A mórula, ela vai ser um conjunto maciço de... desculpa. Esqueci de passar. A mórula vai ser um conjunto maciço de células, né? Peraí. A mórula vai ser um conjunto maciço de células. E a blástula, ok? É quando surge uma cavidade. Aqui é a cavidade. No centro da mórula, certo? E ela vai se chamar blastocele, ok? Aí depois a gente vai ter a questão número 5. Quais são as principais ideias do darwinismo? Bom, no darwinismo a gente vai ter 3 principais ideias, ok? Uma, ancestralidade comum e a variabilidade de características e também a seleção natural, ok? Então a gente vai ter a ancestralidade comum, a gente vai ter a variabilidade de características, né, de uma espécie, e a gente vai ter seleção natural,
ok? Questão número 6. Explique como ocorre a reação acrossômica. Bom, a reação acrossômica ela vai acontecer, na verdade, a reação acrossômica, né, é quando o acrossomo, certo, vai liberar enzimas para romper o revestimento do gameta feminino, para conseguir colocar o seu núcleo dentro do ovócito. Observação, essas imagens que eu tô passando tem a ver com a questão, ok? Não é tipo, ai, vai ser isso, vai ser... Não, é só representativo mesmo para vocês conseguirem ver mais ou menos cada questão, ok? Questão número 7. Explique o que são folhetos embrionários. Diga em qual etapa acontece e cite os exemplos. Bom, Explique o que são folhetos embrionários. Bom, os folhetos embrionários, eles vão ser os primeiros tecidos do embrião que vão formar os tecidos adultos mais tarde, né? Isso vai acontecer na gastrulação, ok? Vai acontecer na gastrulação, grava isso. E aí a gente vai ter os exemplos, né? De tecidos adultos, que seria ectoderme, endoderme e mesoderme. Não, desculpa, os exemplos de tecido. Peraí, cadê o... Isso aqui. São os primeiros tecidos do embrião que irão formar os tecidos adultos. Ou seja, o primeiro tecido do embrião, aí seria a endoderma, a mesoderma e a ectoderme, tá? Bom, se eu conseguir... Ah, tá, esse aqui é a coisa de cada um, ok? Se vocês quiserem ver, só ver aí. Bom, como é que eu ia dizendo? Eu ia dizendo agora a questão 8. Por que precisaram atualizar o darwinismo? Bom, eles precisaram atualizar o darwinismo, né? Porque o darwinismo estava limitado àquela ciência da época dele, né? E não conseguia explicar coisas como a origem da variabilidade, né? E a hereditariedade, ok? Bom, explique seleção natural. Ok. Seleção natural, o ambiente vai selecionar os organismos que apresentam características mais vantajosas e que se reproduzem mais para sobreviver, ok? Então, acho que não se reproduzem... eu acho que não... Ai, pera. Eu tenho a foto aqui. Essa aqui. Por exemplo, esses ratinhos aí, o que aconteceu? Os ratinhos brancos, eles eram... Esses ratinhos aí meio... sei, laranja. Bege, laranja. Sei lá, os ratinhos claros aí, eles vão ser vistos mais facilmente pelos predadores, certo? Então eles vão ser devorados. Então eles não vão ter a oportunidade de se reproduzir, ok? Alguns deles não vão ter eita, o negócio de se reproduzir. Agora esses pretos aí, eles saem despercebidos, eles se camuflam, eles têm uma característica mais vantajosa, certo? Então eles conseguem chegar à fase adulta e se reproduzir, ok? Então eles sobrevivem e eles vão criando a próxima geração. Conforme o tempo, os ratinhos mais claros vão desaparecendo, ok? Bom, explique a evolução da girafa de acordo com o Lamarckismo agora. Bom, é o seguinte, de acordo com o Lamarckismo, as girafas teriam se desenvolvido esses pescoços longos, né, ao longo das gerações, porque elas se esforçavam para alcançar as folhas altas, né, e como resultado desse esforço, seus pescoços teriam se alongado. Esse traço seria transmitido para os seus descendentes, né, levando a espécie moderna de girafas com pescoços longos, essas girafas grandonas que a gente conhece. Então, o ambiente iria forçar, né, a mudança, né, a transformação na girafa. Vocês podem ver aí nessas imagens que eu não tô lendo daí não, tá, gente? Eu tô falando a coisa que eu botei aqui. Então, próxima questão. Qual é a função do celoma no embrião? Bom, gente, a função do celoma é... O celoma, né, em si, é uma estrutura fundamental que contribui para a organização interna dos animais, né? Fornecendo espaço para os órgãos vitais, suporte estrutural e permitindo movimento e flexibilidade, ok? Então, é basicamente isso, ok? E agora descreva a teoria do neodarwinismo. Pera.
Neodarwinismo. Ai, caguei, vai ser aqui mesmo. É aqui mesmo. Bom, o neodarwinismo, né, é uma síntese da teoria do Darwin, certo? Só que qual vai ser a diferença? Vai ter os conceitos modernos da genética e da biologia populacional, certo? Ela vai explicar como a seleção natural atua sobre a variabilidade genética para conduzir a evolução das espécies ao longo do tempo, ok? Meu celular caindo, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa, coisa mais bonita. Bom, então, basicamente, o darwinismo, né, foi atualizado com as novas descobertas do século XX e XXI, como, por exemplo, a descoberta do DNA, né, as mutações, o desenvolvimento da genética e o funcionamento da recombinação gênica, ok? A teoria sintética da evolução é a teoria evolutiva aceita na ciência hoje. Então, o neodarwinismo é a teoria aceita, né, pelo mundo científico, ok? O darwinismo também, gente, só que o neodarwinismo vai ser uma síntese com conceitos modernos da genética atual, né, e da biologia populacional. Bom, enfim, explique a evolução das girafas segundo Darwin, ok? O darwinismo, desculpa. Bom, de acordo com o darwinismo, as girafas evoluíram para ter pescoços longos através do processo de seleção natural, ok? Não vai ser o ambiente que vai forçar elas a sofrer essa transformação, certo? Que é o seguinte, peraí, deixa eu acabar de, deixa eu só acabar de ler. De acordo com o darwinismo, as girafas evoluíram para ter pescoços longos através do processo de seleção natural, onde variações genéticas favoráveis foram selecionadas ao longo do tempo, devido às vantagens adaptativas que conferiam maior sucesso reprodutivo e sobrevivência, ou seja, isso aí está ligado à seleção natural, ok? Já que a vegetação era mais alta, as girafas que tinham o pescoço maior, elas conseguiam se alimentar mais facilmente, ou seja, elas conseguiam chegar na fase adulta e se reproduzir, ok? E as girafas de pescoço pequeno não tinham mais dificuldade, né? Não tinham essa característica mais vantajosa, né? Então, elas iam morrendo e aí as de pescoço longo iam se reproduzindo, né? E agora a gente está na espécie moderna de hoje em dia. Bom, última questão, ok? Descreva a segmentação do desenvolvimento embrionário. Bom, a segmentação é o processo inicial do desenvolvimento embrionário que envolve uma série de divisões celulares rápidas e coordenadas, ok? Essas divisões, elas estabelecem o número de células e a estrutura básica do embrião, preparando o caminho para a formação de tecidos especializados e órgãos durante o desenvolvimento subsequente, ok? Essa segmentação do desenvolvimento embrionário, ela vai desde o zigoto até a blástula, ok? Enfim, foi essa a nossa revisão, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam alguma coisa, bom, a revisão tá lá no grupo, é só ler. E também tem um montão de... Tem Google, né, gente? Pesquisem aí as suas dúvidas e é isso. Beijão. Boa prova aí pra vocês.